Vamos então, meus queridíssimos irmãos, queridíssimas irmãs, deixa eu tentar acertar aqui, amados, para ficar diferente aqui. Vamos orar. Eu quero convidar vocês nesta manhã para nós termos um tempinho de oração, como nós temos todos os dias, né? Em todas as programações. E que esta oração não seja só para pedir, mas que esta oração seja também para buscar o entendimento, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai, querido e poderoso e santo e maravilhoso Senhor da glória, agradecemos porque o Senhor mais uma vez nos recebe na Tua santa presença. Pedimos a Deus que o Senhor fale conosco, pedimos que o Senhor nos instrua, pedimos que o Senhor nos ensine. Senhor, aqueles todos que porventura estejam ouvindo esta programação ou que venham a ouvir esta programação, e que estão agindo, Senhor, de uma maneira que o Senhor não ensinou, mas de uma maneira que eles entendem que devem agir. Que o Senhor venha falar a estes corações. Que o Senhor venha a instruir esses irmãos e irmãs. São tantas pessoas, Senhor, que às vezes inventam maneiras de Te servir e outras acabam seguindo aquela maneira, e nós sabemos que o Senhor quer ser adorado da maneira que o Senhor nos ensina na Tua palavra. Senhor, existem pessoas que querem que o Senhor haja de uma determinada forma, de uma determinada maneira, e os seus propósitos às vezes são diferentes. Que a gente possa, Senhor, abrir mão da nossa vontade para cumprir, Senhor, e fazer a Sua vontade. Não é fácil, Senhor, não é fácil. Na abertura do programa, Senhor, eu estava dizendo que existem pessoas enfermas, e eu fiquei sabendo de algumas que esperam que o Senhor as cure milagrosamente. É claro que o Senhor pode fazê-lo, é óbvio, mas nós não podemos determinar aquilo que o Senhor vai fazer. Nós temos que estar debaixo da Tua vontade. E eu creio, Senhor, porque a Tua palavra me leva a crer assim, que o Senhor deixou os médicos, os profissionais da saúde, os hospitais, pronto-socorros, exatamente, que o Senhor permite a descoberta de novos remédios, exatamente para que as pessoas possam ter uma qualidade de vida melhor. Porque nós ainda vivemos neste mundo de pecado, e este mundo faz com que a doença continue a existir. Então, Senhor, estas pessoas que estão enganadas, Senhor, essas pessoas que estão exigindo que o Senhor haja na vida delas da forma que elas entendem que o Senhor deva agir, que elas recebam a iluminação do Senhor, que possam deixar de agir errado e passar, a partir de agora, Senhor, a agir de forma coerente. Eu quero pedir também, Senhor, por essa multidão de pessoas que estão sem emprego, Senhor, pessoas que não têm trabalho,
pessoas que muitas vezes estão desesperadas, pessoas que estão, Senhor, desanimadas. Eu quero pedir o teu socorro por cada um deles. Eu não preciso aqui falar o nome, dizer onde moram, porque o Senhor conhece a todos. E não sou eu que vou fazer, é o Senhor que faz. Senhor, eu sei que tudo isso faz parte do cumprimento das profecias que estão na Bíblia. Mas, Senhor, usa de compaixão para com aqueles que são verdadeiramente tementes ao Senhor. Senhor, homens e mulheres que têm, ó Pai querido, ao invés de proclamar a Tua palavra, têm instruído o povo de maneira totalmente contrária, Senhor. O Senhor também nos alerta sobre estes e estas. Livra as pessoas desta falsa ilusão, Senhor. Toda ilusão é falsa, né? E fala conosco, Senhor, nesta manhã. Ensina-nos, ó Pai, um pouco mais através da Tua palavra. Esta é a minha oração, com ações de graças, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos abrir a Bíblia aqui no Evangelho segundo, conforme recebeu a inspiração de Deus, o discípulo de Jesus, Lucas, que era médico também, e depois passou a acompanhar Paulo e cuidava da saúde de Paulo, né? E você não se esqueça, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, que Paulo pediu para Deus, estou falando de Paulo, pediu para Deus mais de uma vez para que Deus o curasse de uma determinada doença, e Deus não curou. Quem cuidava de Paulo era Lucas. Eu estou preocupadíssimo, sabe, com essas pessoas que estão enfermas e não estão se medicando. Então eu estou lembrando vocês do apóstolo Paulo, que não foi curado milagrosamente por Deus. Não foi. Deus não curou Paulo. Ele podia, claro que podia. Mas Deus quis que ele se tratasse com Lucas, né? E é no Evangelho, conforme foi inspirado Lucas, o médico, e escreveu, que eu quero convidar você para ler aqui, capítulo 10. Na verdade, nós vamos tentar falar do 17 ao 24. Mas eu vou ler só o versículo 18. Mas eu vou buscar falar do 17 ao 24. Eu gostaria de convidar você para ler. Abre sua Bíblia, leia comigo. Lucas 10, 18. Eu sei que tem gente que não pode ler. Irmãos e irmãs que estão trabalhando. Não tem como abrir a Bíblia e ler, né? Para estes eu digo, ouça, eu vou ler. A fé, segundo nos orienta a Bíblia, a fé vem
de ouvir e ouvir a palavra de Cristo. E quando eu prego a Bíblia, eu sempre prego a Bíblia mostrando a verdade e apontando a mentira. Então a fé não vem de você ouvir testemunho da vida do outro. A fé vem de você ouvir a palavra de Cristo. Isso está escrito em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Tá? Mas vamos lá. Vou ler aqui. Se você puder, leia junto comigo. Leia depois, enquanto eu estiver falando, estiver proclamando a palavra, leia o versículo anterior, que é o 17, e leia todos, até o 24. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Olha, veja bem, algumas pessoas às vezes me ligam, falam: pastor, você tem hora que você parece que você quer explicar muito. A gente já entendeu. Irmão, eu sei que você entendeu. Irmã, eu sei que você entendeu. Mas veja bem, existem muitas pessoas, imagino eu, nos ouvindo. E algumas pessoas entendem rapidamente, outras demoram um pouco mais para entender, tem mais dificuldade de entendimento. Então, para você que já entendeu, eu falo assim: você já entendeu, mas eu luto aqui para que todos entendam, não só você. Então não se irrite, né, quando eu explico. Tem pessoas que a gente explica e mesmo assim não entende. Mas a gente tem que lutar para que todos entendam. Então, por exemplo, o Senhor Jesus falou: olha, eu via Satanás caindo como um relâmpago. Ele não está dizendo que cada vez que dá um relâmpago é Satanás. Tem gente que ainda crê nisso. Eu, quando era criança, faz tempo, hein? Eu me lembro que quando chovia, relampejava, a minha mãe, que está aqui, ó, do lado aqui, ela corria e cobria todos os espelhos da casa. Então, talvez ainda tenha gente que hoje não faz mais isso. Mas ela fazia quando eu era criança, tinha 5, 6, 7 anos, eu me lembro perfeitamente. E depois que eu fiquei maiorzinho, assim, 7, 8 anos, eu ajudava ela a cobrir os espelhos da casa. Né? E ela falava: Santa Bárbara, me proteja, não sei o quê, quando relampejava. Então, é possível que alguém, lendo aqui a Bíblia, ainda entenda que cada vez que dá um relâmpago, né, acontece um relâmpago, ou um raio, é Satanás caindo, é um demônio caindo. Sei lá, as pessoas acreditam em cada uma, né, coisas terríveis que as pessoas acreditam. E tem gente que ensina cada uma também. Parece que estava ouvindo rádio outro dia. Falei: mas espera um pouquinho, isso se diz um programa cristão ou é um programa da Umbanda? Né? Mas eu não quero entrar hoje nesse assunto, não. Então, o que Jesus estava falando? Olha, isso aqui é maravilhoso você entender. Jesus
pegou 70 pessoas, 70 homens, não pegou mulheres, 70 homens, e formou duplas de 2 em 2, porque a pessoa sozinha, ela não é nada. Um ser humano sozinho não é nada. Precisa ter alguém do lado. Por causa disso que o casamento é um homem e uma mulher, são 2. Mas para este trabalho de evangelismo, para esse trabalho que foi feito aqui, de proclamação do Evangelho, de proclamar o Evangelho através de sinais e maravilhas, porque era algo totalmente novo. O que esses homens aqui, para quem os 70 iam pregar, conheciam? Conheciam o judaísmo, conheciam as ofertas, os sacrifícios, o dízimo. Cada vez que o sujeito pegava, ele sacrificava um animal, era um passarinho, uma pomba, né, dependendo do pecado. Era isso que eles conheciam. E os 70 tinham a missão de levar as boas novas. E Jesus revestiu a esses 70 homens de poder. Jesus deu a eles o poder para esta missão. Jesus comissionou a cada um deles para esta missão. E Jesus formou duplas, 35 duplas, para sair e pregar o Evangelho. E quando estes 70 homens regressaram, eles voltaram felizes. Por quê? Porque eles levaram o Evangelho, falaram de Jesus, o Messias, que aquele povo tanto esperava, o Messias, o Cristo. Aquele povo estava, né, desde lá de trás, desde os primórdios do povo judeu, eles estavam esperando o Messias. Era uma promessa de Deus para eles, o libertador. E esses 70 vai caminhando, viu? Ninguém foi de carro, caminhonete, avião. Não. Foram a pé, caminhando. Pode ser que alguns tenham ido, eu não sei, tenham ido de jegue, eu não sei, mas foram caminhando. Jesus então comissiona esses homens a proclamar o Evangelho e, se necessário fosse, eles poderiam curar. Se houvesse uma manifestação demoníaca, Jesus os capacitou a repelir, a exorcizar os demônios. E esses homens ficaram um tempo fazendo isso, fazendo esse trabalho. Ninguém tinha salário. Foram lá, como se diz hoje, com a cara e a coragem. E depois de um tempo, esses homens voltam. E voltam numa alegria. Voltam numa satisfação. E quando eles encontram Jesus, eles dizem: olha, que maravilha. A gente pregou o Evangelho. A gente levou as boas novas, na verdade, porque os evangelhos ainda não estavam prontos, mas
Os evangelhos falam das boas novas, né? Nós pregamos o evangelho. As pessoas se converteram. As pessoas entenderam que elas são pecadoras. As pessoas entenderam que por esforço próprio ninguém consegue amar a Deus. Porque se por esforço próprio alguém conseguisse amar a Deus do nascimento até a morte, ninguém precisaria de salvação. Ninguém seria perdido. Mas olha, as pessoas entenderam tudo que a gente falava. E até os demônios que surgiram, que se apresentavam para impedir o nosso trabalho, para impedir que as pessoas entendessem, até eles se submeteram a nós. Olha, Jesus, Senhor, nosso trabalho foi um sucesso. Jesus ouve o que eles estavam falando, ouviu o que eles falaram. E aí Jesus dá um puxão de orelhas em cada um deles. Porque até hoje isso acontece muito, muito. Jesus diz: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. O que Jesus está dizendo? Que a cada libertação, que a cada exorcismo, Jesus via Satanás caindo do céu? Que a cada doença, Jesus via Satanás caindo do céu? Jesus diz para eles: olha, se vocês ficaram admirados com isso, e hoje as pessoas se admiram quando vão num culto e os demônios se manifestam no culto. E eu sempre observo quando falo isso que nem sempre é demônio, na grande maioria das vezes não é. Mas Jesus deixa bem claro aqui que a queda de Satanás verdadeira, que aquilo que acontecia não era nada. Aquilo que acontecia não deveria ser motivo de alegria nem de orgulho, porque eles voltaram orgulhosos, cheios de si. E Jesus diz: olha, a queda verdadeira de Satanás ainda vai acontecer, porque ele será expulso. E isto está narrado em Apocalipse capítulo 12, versículos do 7 ao 9. Vocês estão maravilhados porque um demônio se manifestou aqui, vocês expulsaram? Não se maravilhem com isso. Se maravilhem primeiro porque vocês são salvos. Se maravilhem porque as pessoas foram salvas, não porque demônios são expulsos. Jesus traz aqui para cada um destes homens, desses 70 homens, e para outros que provavelmente estavam ali ouvindo,
que Jesus sempre estava cercado de pessoas, ele traz um aviso poderosíssimo contra o orgulho. Vocês estão felizes porque os demônios se sujeitaram a vocês? Não se esqueçam que o orgulho é pecado. Jesus nunca deixava as pessoas muito cheias, não, sabe? Muito infladas. Ele logo vinha e já dava uma... Opa, o orgulho é o pai do pecado. Pecado tem pai? O orgulho é o pai. Porque foi através do orgulho que Lúcifer teve a sua queda e foi expulso do céu. Então vejam o perigo do orgulho. Aquela pessoa orgulhosa. Mas um dos piores orgulhos é o orgulho religioso. Por que o orgulho religioso é um dos piores? Porque o sujeito que é cristão, por exemplo, ele precisa ter um entendimento que o orgulho não pode fazer parte da vida dele. E se para uma pessoa não salva, o orgulho já é, imagina para um salvo. Era isso que Jesus estava dizendo para eles. Porque Jesus deu, aquilo não era deles, aquilo não é poder deles, aquilo não é a tal da unção, como dizem, deles. Aquela autoridade foi dada àqueles discípulos por Jesus. Eles não tinham aquilo. Aquilo não permaneceu com eles depois dessa missão. Aquilo foi uma garantia que Jesus deu para eles, uma garantia de imunidade contra o mal durante a missão. Para que a missão não fosse um fracasso. É claro, é óbvio. A gente não pode se esquecer e nem apagar com o que eu acabei de falar aquilo que nós já aprendemos, que todo servo de Deus é protegido por Deus. Mas era uma missão especial. Era o início do trabalho missionário. Tanto é que está registrado na Bíblia. Então ninguém tem que se alegrar porque eventualmente expulsou um demônio. Ninguém tem que se alegrar porque eventualmente o sujeito fez uma oração e a pessoa foi curada. A nossa alegria, porque, veja bem, entenda o que eu estou falando. Se você expulsou o demônio de alguém, realmente existia um demônio ali, vamos levar em consideração isso. E que você expulsou. Se aquela pessoa não se converteu, os demônios voltam. Você curou uma pessoa, você orou, e pela graça, misericórdia, compaixão e poder de Deus, a pessoa foi curada. Essa pessoa nunca mais vai ficar doente? Claro que vai. Vai ficar doente e vai morrer um dia. Jesus, certa vez, ressuscitou Lázaro. Lázaro tinha morrido. Um amigo de Jesus. Jesus era amigo da família de Lázaro e das irmãs. Lázaro está vivo hoje? Onde mora Lázaro? Lázaro morreu. Até quem Jesus ressuscitou morreu. Então, quando acontece uma cura ou um exorcismo, o motivo não é de alegria pelo fato. O motivo é de alegria pela salvação.
isso que Jesus está dizendo aqui. Nós devemos estar alegres porque nós somos salvos e porque num momento de necessidade Deus permitiu que nós orássemos e Ele, pela compaixão e misericórdia, curou a pessoa. Ou, se havia uma possessão demoníaca, Ele não foi nenhum de nós. Reprimiu aquela ação. E Ele só fez isso, meu irmão, minha irmã, olha aqui a importância da salvação. Ele só fez isso porque o agente era salvo. Então, por que esses 70 voltaram alegres? Porque eles eram salvos. E pela salvação deles, eles conseguiram fazer o serviço que estava determinado a eles. Existe só um registro na Bíblia. Por favor, quando eu falo assim para você, olha, procura aí na Bíblia. Olha, por favor, procure o que eu estou pedindo, não o que você imagina. Né? Ontem eu falei, por exemplo, aqui, Jesus convidando, ou algum apóstolo convidando alguém para culto. Não existe na Bíblia. Né? Alguém mandou lá uma passagem que não tem nada a ver. Aquilo não é convite para culto. Eles tinham a hora da oração. Aquilo não é convite para culto. E para lembrar, até hoje, né, você vai para aquela região, existem os minaretes. Os muçulmanos fazem isso até hoje, para lembrar os horários das orações. O sujeito começa a cantar lá no minarete, com o microfone, tem um alto-falante, né? São vários, pelas cidades, pelas localidades, e aquilo vai ecoando, avisando que está na hora da oração. Não está convidando, ele está avisando. Convite é o que é feito hoje. Olha, quarta-feira, culto poderosíssimo, você vem, chega mais cedo, traga. Isso é convite. Agora, a passagem que mandaram aí, então, por favor, texto no contexto. Eu estou falando para você agora, eu estou falando, olha, existe só um registro, né? Mas você pode procurar. Mas não vai mandar coisa que não tem nada a ver, né? Não vai roubar o meu tempo. Não perca o seu e nem roube o meu. A única riqueza que eu tenho nessa vida é o meu tempo. Não tenho outra riqueza. Então não roube. O único registro que existe na Bíblia Sagrada de um pedido de Jesus para que as pessoas não se alegrem é este aqui. Não se alegrem de maneira orgulhosa. Não se alegrem com orgulho. Às vezes eu digo aqui, as pessoas não entendem. Eu também tenho as minhas dificuldades, né? As minhas deficiências de comunicação, né? E às vezes eu digo isso. Gente, tem aqueles bobos alegres, né? Aqueles que vivem rindo de tudo. É o orgulho. Eles voltaram orgulhosos. E a única passagem que Jesus diz para a pessoa não se alegrar é aqui: não se alegrem por causa do orgulho. Não tem outra passagem. Paulo diz, né? Alegrai-vos, mas não com orgulho. O que Jesus está dizendo aí? Ele está dizendo, olha, não se alegre com relação ao sucesso no serviço cristão. Nossa, o nosso ministério é uma bênção. É o orgulho religioso. O culto
foi uma bênção. Bom, além de ser uma baita de uma ignorância, né, que quem tem que falar se o culto foi bom ou não é Deus, né, para quem o culto é dirigido, não aqueles que estão cultuando. Ainda é um orgulho religioso. Nós temos é que nos alegrar, não é porque pregou bem, cantou bem, não sei o quê. Nós temos é que nos alegrar, e é isso que Jesus está dizendo aqui, porque o nosso nome está lá no céu. E quando a gente se lembra que o nosso nome está arrolado no céu, nós nos lembramos do quê? Do que a gente se lembra? Quando eu lembro que o meu nome está no céu, junto de Deus. O que eu tenho? O que eu, cristão, tenho que me lembrar? Que está lá pela graça, está lá pelo sacrifício de Jesus. Não está por mérito meu, não está porque eu sou bonzinho. Porque a salvação é pela graça, tudo é pela graça. Por causa disso que nós não podemos fazer nada para Deus. Porque não há nada que a gente possa fazer para Deus. Porque tudo é pela graça de Deus. Quando Deus cura alguém, quando Deus ajuda alguém, e Deus faz isso, é pela graça, não é por merecimento, não é porque você é bonzinho e você passou na campanha do agasalho e você deu uma blusa que para você não servia mais, ou já estava velha, porque você comprou uma nova. Vocês estão entendendo como isso aqui, quando você começa a deixar isso ter raízes, isso vai indo, você fala, meu Deus, eu não consigo fazer nada para Deus. E ainda tem gente que cultua Deus, sai de lá dizendo, o culto foi uma bênção. Mas que bobagem! Olha Jesus chamando a atenção aqui, Lucas 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, que não vai dar tempo. É um orgulho religioso. Porque eu tenho poder, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Você não é nada. Você não é nada. Quando a gente se espelha em Cristo, que a gente vê que a gente não é nada. Não, se você olhar para mim, você pode ser infinitamente superior a mim em inúmeros aspectos. Você pode ter mais capacidade intelectual, você pode ser mais rico, você pode ser mais novo, você pode entender, conhecer uma opção de coisas que eu não entendo, não conheço. Então, quando você se compara a mim, é uma coisa. Agora, a nossa comparação não é com o próximo. A nossa comparação é com Deus. Porque nós somos imagem e semelhança de quem? Do próximo? Não, de Deus. E é isso que Jesus está falando para esse povo aqui. Olha, não adianta vocês ficarem felizes. Vocês têm que ficar felizes, primeiro por vocês terem ido. Porque foram os salvos. Se vocês não fossem salvos, vocês não iam. Então a alegria que devia acompanhar vocês na ida, durante e na volta era, que bom, nós estamos aqui porque somos salvos. Não é porque o demônio saiu correndo, porque dá um grito de derrota aqui, mas isso é de, olha, esses exibicionismos, esses teatros, é que a Bíblia condena. E a gente não pode deixar de condenar. Que pena que acabou o tempo. Oh, meu Deus. Uma pena para mim, né? Pode ser que você não esteja gostando, mas acabou. Né? Mas leia, meu irmão, minha irmã, leia Lucas capítulo 10, do 17 até o 24. Você vai ver coisas maravilhosas, né? Nós somos de uma geração privilegiada. Você vai ler lá no 23, 24, que os profetas e os reis do Antigo Testamento desejavam ter vivido nos dias do Messias, mas não viveram. Leia lá para você ver. Olha como nós somos privilegiados, mas nem isso é motivo de orgulho. Nada.
Aliás, é motivo de orgulho. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, ajuda-nos, Senhor, a entendermos, Senhor, a Bíblia Sagrada. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos o que está escrito. É claro que a missão de evangelizar não acabou, mas não precisa mais fazer milagre para que as pessoas acreditem, né? Não existia a Bíblia na época que os 70 foram, na época do início da igreja. Hoje nós temos a Bíblia. A fé que uma vez por todas nos foi dada. É claro que a missão não acabou, é óbvio que não, né? Mas hoje temos a Bíblia, temos os milagres registrados na Bíblia, e Deus ainda faz milagres. Ele faz. Homem nenhum faz. Ele pode usar um homem como não pode, como não precisa usar. Louvado seja o Senhor. Abre a mente dos meus irmãos e irmãs para a verdade. Livra-nos, Senhor, de toda forma do mal, principalmente da mentira. Esta é a minha oração no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.